a mudar assim de uma forma muito incrível, porque eu fui pai cedo, né? Eu fui pai com 17 para 18 anos. Cara, Imagina o desespero. Você tá nossa, indo para sim. faculdade, cara, eu só tinha duas opções. Ou era estudar, ou era, cara, ficar Deus dará, pegar um empreguinho, subempregos, né, por aí e tentar se virar da forma que dá. Eu tive que fazer os dois. Era emprego, subemprego, mais estudo, assim, dia e noite. Então, tudo isso é Rocket, meu empenho, né, comunidades em geral e acesso livre à informação foi o que me fez chegar aqui onde eu tô hoje. Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um episódio de Alumni aqui no canal. Essa série exclusiva da Rocket City, onde a gente fala sobre jornada, sobre pessoas, carreira e evolução, sempre é um pouquinho sobre a Rocket e muito mais sobre os Alumni, ou seja, aquela pessoa que passou pela jornada da Rocket. Alumni significa ex-aluno, mas pra gente é aquela pessoa que está cursando com a gente ainda, porque uma vez aluno, para sempre aluno com a gente. E eu nunca vou estar sozinho, sempre vou estar trazendo pessoas aqui pra gente poder aprender, e dessa vez a gente está fazendo de uma maneira diferente. Eu vou trazer duas pessoas do PagSeguro dessa vez, pra gente poder conversar um pouco mais sobre tecnologia, evolução, mentalidade, carreira. E quem está aqui comigo hoje, olha só que bacana, é o André Vitor, que ele é Dev Front-End, e o Yuri Pires da Rocha, que ele é engenheiro de software. E aí, Ambos ali galera? no PagSeguro. Aí, Yuri e André, beleza com vocês? E aí, Beleza, galera, Mike? beleza? Cara, sensacional. Quem não sabe quem é o PagSeguro, a Universo Online, né, o UOL, né, aí mais de 50 milhões, ó, tá escrito aqui pra mim, tá? Mais de 50 milhões de visitantes únicos e mais de 6 bilhões de page views. Meu Deus, todos os meses, todos os meses. É sensacional. Galera, olha só, a gente vai bater um papo muito da hora, porque esses dois alunos agora vão contar pra gente coisas sensacionais. E eu quero começar abrindo já, primeiro sabendo aí, Yuri, André, da onde é que vocês estão falando? Opa, tô falando de Barueri, São Paulo, apesar de ser carioca, da Gema. Ah, animal, cara. E André, tá falando da onde, amigo? Cara, eu sou paraense e eu tô falando daqui de Belém do Pará, aqui no norte. Pô, caramba, sensacional, cara. Sensacional. Um abração aí pro pessoal do Norte. Faz tempo que eu não falo com alguém daí, cara. Então tô muito feliz de mais uma vez estar conhecendo vocês. Então, gente, eu queria começar perguntando aquelas. Minha curiosidade sempre, a primária, é sobre o momento atual de vocês. E especificamente aí sobre o PagSeguro. Nossa, que deve ser uma curiosidade até da galera que tá clicando no vídeo para entrar aqui, saber como que é trabalhar no PagSeguro. Bom, assim, só para esticar um pouquinho mais a perna aí, a PagSeguro, de fato, é um universo, é incrivelmente grande. Aqui não existe esse lance de a gente tem uma linguagem específica, uma tecnologia específica. Eu costumo dizer que a gente tem tudo. Inclusive, a gente tem um Tech Radar, né, que diz quais tecnologias a gente usa, quais devem ser abandonadas, qual que a gente está de olho lá dentro, porque de fato é um universo, são N times e N verticais trabalhando para que a gente faça a mágica acontecer para o nosso cliente final. Hoje eu sou do time da vertical de investimento, né? Eu sou dev front-end, então eu estou trabalhando ali numa ferramenta hoje em específico para o meu pessoal de back-office, ali o pessoal que auxilia, né, em qualquer problema que o nosso usuário final tenha no app na hora de fazer um investimento. Muita coisa eu não posso abrir aqui para vocês porque é uma vertical que ainda tem muitas coisas sendo definidas, mas eu posso garantir que só tem desafio incrível lá. Caraca, que massa, Yuri. André, você ali como front-end, cara, como que é o seu trabalho ali? Se você pode falar o que é que você mexe ali, pra gente poder saber. Eu trabalho atualmente na área de acquisition, seria basicamente o cartão postal do PagSeguro. A gente desenvolve, eu trabalho no time Monte Azul, inclusive abraço aí para o time do Monte Azul, se alguém estiver vendo isso aí, é um time muito querido lá dentro. Mas eu trabalho na área de acquisition. Cara, é a primeira coisa que o cliente vê quando ele acessa as nossas páginas. A gente tem o nosso site principal lá, que é a home do PagSeguro, onde a gente lista os nossos produtos lá, produtos de investimento, páginas de parceria com outras empresas, landing pages. Todo o lançamento de uma maquininha que a gente faz, né, que o negócio principal do PagSeguro são as maquininhas. Todo lançamento que a gente faz, a gente desenvolve uma landing page apresentando esse produto e, cara, lá, como o Yuri disse, a gente tem, assim, um turbilhão de conhecimentos, de tecnologias, a gente usa muita coisa lá, tem muita coisa desenvolvida que é realmente, assim, inovador.
Cara, a gente está também sempre se renovando. Atualmente a gente enfrenta essa transição de stack, como qualquer outra empresa. Então, cara, é uma satisfação imensa trabalhar no PagSeguro, porque justamente a gente tem esse turbilhão de tecnologias e isso promove a renovação, né, de próprio ciclo de ferramentas que a gente tem lá. Cara, então se eu olhar alguma página de landing page de maquininha, provavelmente tem tua mão ali. Com certeza, cara. Sim. Ah, que massa. E as tecnologias, você falou de transição de tecnologia? Qual é a sua stack agora? Como que tá? Bom, a gente tem hoje no PagSeguro uma stack básica de HTML, CSS e JavaScript. Mas a gente também usa como auxílio o Handlebars para a gente organizar templates e fazer formatação de componentes. Só que hoje em dia a gente está trabalhando numa migração para a stack de React, ou seja, fazer essa modernização e trazer essa escalabilidade que a gente tem com o React, né, que eu sou até suspeito para falar, né. Eu fui formado na Rocket City, né, então tem esse pé forte no React, então a gente sabe a escalabilidade que o React tem, né, na hora de desenvolver componentes. Então a gente está trazendo isso para o PagSeguro, além de desenvolver essas novas landing pages que a gente tem que dar prosseguimento, eu também estou atuando nessa transição de stack. Como eu tinha falado no início, isso se deve justamente pelo turbilhão de coisas que a gente tem lá dentro do PagSeguro e justamente por a gente ter também muita gente lá. Pô, que massa. E o Yuri, as tecnologias que você está trabalhando, cara, como software engineer lá. Trabalho mais no front-end mesmo. Então, na minha squad ali, na minha equipe, no meu contexto, a gente trabalha com Next e com React, ou seja, Ah, legal. o nosso AIS na manga aí da Rocket. Também o meu time trabalha com Kotlin no back-end. É a primeira vez que eu vejo código Kotlin em prod. No back-end, né, geralmente a gente associa Kotlin a desenvolvimento mobile somente, mas é uma linguagem massa, cara. Inclusive, eu até comecei a estudar um pouquinho de Java para ver um pouquinho de Kotlin e estar ali inteirado no que o meu time toca ali na parte do back-end. Cara, sensacional, cara. Uma pergunta que provavelmente as pessoas estão fazendo agora, que não foi respondida. Vocês trabalham na mesma equipe? Né, é isso que é engraçado, por isso que Pois é o é. universo. Eu não conheço o Sim. André, a gente nunca, assim, primeiro que a gente tá, todo mundo está trabalhando no remoto, né? Então a chance de se esbarrar é zero, especialmente Uhum. por ele estar no Pará, né? Então, tipo, Aham. presencialmente é quase impossível, mas como a gente faz parte de diferentes verticais, então é difícil, porque são muitas pessoas trabalhando. Caraca, Sim. imagina, Aham. só consigo imaginar. Deixa eu perguntar aí pro André. André, você se via trabalhando numa empresa desse porte, cara? Cara, antes eu não me via, e já pegando um gancho aqui, foi justamente essa frase que a Rocket City tem, que eu já vi, que é o famoso throw the hat, né? Cara, jogar o chapéu e tentar as vagas, cara, antes eu não me via numa empresa tão grande assim, e eu só fui tentando, assim, eu só queria fazer essa transição, mas eu sabia que eu queria trabalhar numa empresa grande, uma empresa maior da que a anterior que eu estava, e justamente para saber como que é, né? Para saber que é o desenvolvimento dentro de uma empresa grande. E, cara, eu fui lá e arrisquei. E aí, de repente, eu me vi aqui, né, dentro do PagSeguro, né? Caramba, e você, Yuri? Você tinha essa projeção? Sim, na verdade, desde novo, antes mesmo de estar na profissão, eu sempre tive o sonho de trabalhar nas grandes e nas melhores empresas que esse mundão oferece aí. Então, agora eu estou numa das maiores empresas do Brasil, então é questão de tempo para a gente chegar nos nossos outros objetivos a médio e longo prazo aí também. Aliás, num contexto geral de empresas assim que você sabe que é grande, mas você imagina que é grande, mas você não tem noção de que é de fato um universo à parte, sabe? Para vocês terem noção, a gente tem que trabalhar com cloud híbrida porque a gente tem dois data centers nossos, tipo, nossos, né? Então, só para você ver o tamanho do que a gente lida ali diariamente, né? Os números falam por si só. Então, de fato, é algo gigantesco e que tem que ser assim feito de forma muito descentralizada para que tudo consiga girar e funcionar ali.
Cara, perfeito, perfeito. E se você puder começar me contando, André, a sua história aí, eu vi que você mandou assim que você começou a programar ali em 2018 com Python, né? Cara, eu comecei a programar com Python em 2018, acredito que foi em 2018, final de 2018, no curso do Guanabara. Ah, Eu sim. Nossa. acredito que eu não seja a primeira pessoa a falar isso aqui, né? Acho que ele Não, ele é o formou cara, velho. sim, Sim. ele formou muitos programadores e foi um momento assim de realmente ter uma base de lógica de programação, né? E lá que eu decidi que era aquilo que eu queria. Eu queria trabalhar com tecnologia e eu estava no final do ensino médio, quase entrando já na faculdade. Em 2019, eu entrei na faculdade de engenharia da computação e lá que eu fui ter uma base mais formal, né, de introdução a algoritmos, a lógica de programação com C. Cara, lá que eu tive a confirmação mesmo de que era aquilo que eu queria seguir e mais precisamente eu queria seguir com desenvolvimento, né. E nesse mesmo ano, no mesmo ano que eu entrei, eu consegui um estágio também em desenvolvimento web na própria universidade. Cara, assim foi, como eu posso dizer, uma série de confirmações, uma série de acontecimentos que foram confirmando e dando precisão para onde eu queria seguir. E a partir desse estágio, eu decidi que eu queria investir em desenvolvimento web. E, cara, esse ano também foi mágico, né? Além do meu estágio, né, que eu consegui, que eu realmente queria isso, além por questões financeiras, né? Eu também queria aprender, entrar nesse mundo de desenvolvimento web. Eu conheci a Rocket City em 2019, pela semana Ministec, e mais precisamente a semana 9, onde a gente desenvolveu o Team Dev, o Tinder de desenvolvimento, de desenvolvedores, né? Cara, lá que eu tive mais essa iluminação de novo, que eu queria trabalhar com algo bem mais moderno, que seria a nossa stack que a gente lida atualmente, né? Com React, o que a Rocket City ensina, né? Hoje no Ignite. E na época era o Go Stack, né? Lá que eu decidi que eu queria investir nesse bootcamp da Rocket City. Por questões financeiras, eu não pude começar logo, mas em 2020, no início do ano, eu entrei, mais precisamente na turma 10, se eu não me engano, do Bootcamp. E, cara, lá que assim, eu tive um crescimento exponencial, né? Comecei a interagir com a comunidade, que eu comecei a ver pelas videoaulas do Diego, comecei a conhecer mais sobre o ecossistema do React, Node.js, porque na época era full stack, né? Era tudo junto. Cara, lá que eu tive de novo essa confirmação de que eu tava no caminho certo e que as coisas, assim, estavam fazendo sentido porque eu tava gostando do que eu tava fazendo. Cerca de 6 meses depois de eu entrar no Bootcamp, eu consegui uma oportunidade numa startup de saúde, trabalhando na nossa stack de forma full stack, com Node, React e React Native. E essa startup era do ramo de saúde. E lá, basicamente, a gente tinha um modelo de negócio que a gente tinha do lado do médico uma plataforma feita em React para gerenciamento de clínica, acesso a prontuários de pacientes. E do lado do cliente, né, no caso, o nosso paciente, que queria se conectar ao nosso médico, a gente tinha o nosso aplicativo, né, feito em React Native. E, de novo, foi essa confirmação de que eu estava fazendo algo que realmente eu estava gostando muito e que, cara, faria até de graça. Claro que esse não é o melhor dos casos, né? Pô, você trabalhar de graça, mas é aquela satisfação, sabe, de estar trabalhando com algo que você gosta. E cerca de 8 meses depois, já nesse ano de 2021, eu decidi sair da empresa, porque não estava mais fazendo sentido, e assim, já tinha absorvido muitos aprendizados lá, e também por outras questões de diretoria, a startup também acabou sendo fundida com outra empresa, e aí eu decidi agarrar essa oportunidade no PagSeguro, né, que é onde eu tô atualmente. E, cara, a partir desse momento, eu também decidi que eu queria focar todas as minhas energias no front-end, que foi onde, de novo, eu tive aquela confirmação e aquela certeza de que aquilo era a minha casa, sabe? O front-end era a minha casa. E aí eu decidi investir ainda mais no React, no Next.js. E, cara, é onde eu tô atualmente
E aqui estamos, né? O lance de você, às vezes, olhar e falar assim, cara, eu tô trabalhando aqui, mas eu tô aprendendo. Sim. E isso é uma virada de chave muito grande, porque por vários momentos da minha vida, eu super aceitava trabalhar bem barato, tipo, quase de graça, porque eu sentia que era um momento de aprender, que era um momento Sim, de absorver aquela oportunidade. Não pelo salário em si, que é muito bom, eu acho que sim, todo mundo tem que saber se dar valor. Alguns amigos até falavam, cara, você nem sabe se dá valor, cara. Eu falava, não, eu nem discutia, porque pra mim era um aprendizado. Pra mim, cara, era o momento de eu aprender. Pô, eu tô ganhando pra aprender, você tá de brincadeira. Como que eu não tô dando valor, né? Então eu acho isso uma visão bem legal, cara. E Yuri, você já pensou dessa forma também sobre trabalho? Ou você sempre, tipo, não, cara, eu preciso da grana? Como que foi pra você, assim? Eu ia comentar justamente isso. Eu também sempre tive esse mesmo pensamento, acho que talvez seja algo comum. Claro, todo mundo gosta de dinheiro, ninguém é hipócrita, mas no início, especialmente no início da carreira, o teu bem mais valioso é tudo que você conseguir absorver. Toda experiência que você conseguir galgar ali no momento que você está. Então, se você parar para pensar, você só está fazendo investimento, né? Você está pensando a médio e longo prazo. Então, também sempre fui mais desse ponto também. Eu acho bem mais sensato. Yuri, então conta pra mim, cara, o começo aí da sua história, como que você começou aí na programação, conheceu a Rocket City, como que isso fez sentido pra ti? Eu sempre fui um maníaco da tecnologia, tipo, com 10 anos eu estava vendo WWDC. Eu sempre fui um cara muito ligado, de fato, à tecnologia, desde pequeno, sempre fui muito consumidor de tecnologia. E eu costumo dizer, cara, que tudo começou por causa do videogame. Eu acho que é algo, assim, até clichê, né? Mas chega um ponto da nossa vida que a gente começa a se perguntar um pouco a respeito das coisas, né? A gente começa a ficar curioso. Na época, eu comecei a ficar curioso. Falei, caraca, cara, eu amo videogame. Por que, né, não trabalhar com videogames e tal? Então, a primeira coisa que eu fui pesquisar ou saber é, cara, como é que é feito um jogo, né? Como é que funciona um console e tal? Naquela época eu não tinha noção ainda do que era programação propriamente dito, né? Pesquisando, olhando, falando, cara, já tá na hora de fazer um curso, já tô com quase 12 anos, 13, se eu não me engano, na época. Eu acabei ingressando num curso que na época se chamava, cara, processamento de dados. Isso em 2011, se eu não me engano. Então lá foi que eu tive meus primeiros contatos, de fato, com programação, né? Minha primeira linguagem de programação, na verdade, que eu tive contato foi ActionScript, Oh, tipo do sim, eu Flash. também! Cara, Caraca, velho! muito louco isso. Sensacional. E aí eu comecei a ver tecnologias web, né? HTML4 na época, porque HTML5 só era sonho, se eu não me Uhum. engano ainda na época, ou estava em transição entre HTML4 e 5, CSS2. Vi coisa bem velha, tipo front page da Microsoft, tipo, a ideia parecia coisa de Caramba, 98. muito, velho. Aí vi Dreamweaver, né, vi Photoshop, e era mais ou menos esse escopo que tinha nesse curso, né, concluí ele. Cara, confesso que aprendi demais e me deu um norte muito grande. E nessa época eu ainda estava muito fissurado nesse lance de game e tal. Foi quando eu ingressei numa escola de computação gráfica chamada Seven na época. Eles tinham parceria com a Full Sail University lá nos Estados Unidos, então, e era incrível a escola. Lá aprendi demais também, assim, mexia muito com a Adobe Suite, né, que na época nem tinha esse nome. Vi 3ds Max, Autodesk Maya, essas coisas assim, mas não consegui concluir esse curso porque na época eu dividia esse meu lado de, cara, tô decidindo e tô me preparando para o futuro do que eu vou fazer, e o meu lado atleta, né? Porque eu fui atleta boa parte da minha vida. Então aí eu tive que finalizar, assim, por hora naquela época, para me dedicar ao esporte, porque eu venho de uma família humilde. E o esporte, na época, abriu as portas para mim para estudar em colégio privado, né? Consegui sair da rede pública graças ao esporte. Então, de qualquer forma, aquilo também era uma boa decisão, né? Para me manter empenhado no esporte e o esporte continuar trazendo aquilo que eu mais queria, que era uma boa educação. Então, eu tive como primeira meta aí de vida conseguir sair direto do ensino médio para a faculdade, e eu consegui fazer. E foi quando no nono ano do ensino fundamental, o primeiro ano, eu já tinha decidido que eu seria alguma coisa da área de tecnologia, não necessariamente programador, mas mais tarde eu ingressei no curso de ciência da computação. Aí foi que minha vida começou a mudar assim, de uma forma muito incrível, porque eu fui pai cedo, né? Eu fui pai com 17 para 18 anos. Cara. Imagina o desespero. Você está Nossa. indo para a faculdade, né? Você não tem emprego, então, assim, foi bem difícil, mas acabou que, cara, eu só tinha duas opções. Ou era estudar, ou era, cara, ficar Deus dará, pegar um empreguinho, subempregos, né, por aí e tentar se virar da forma que dá.
eu tive que fazer os dois. Era emprego, subemprego, mais estudo, assim, dia e noite. Até que, assim, para resumir a história, no meu terceiro semestre de faculdade, eu já estava estagiando, já tinha 5 ou 6 meses de estágio nas costas, já tinha muitos projetos, assim, no GitHub, já mexia com bastante coisa. E aí eu vim trazido para São Paulo, né? Eu sou do Rio, sou carioca, para trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, em Barueri, que na cidade estou até hoje, na empresa eu já não me encontro mais, porque agora eu estou na PagSeguro. Caramba, cara. E a Rocket, ela aparece que momento, assim, pra ti? A Rocket, na verdade, ela aparece há um bom tempo que eu já não consigo nem me lembrar do início, mas como o André tocou, aí a Semana Ministec, de fato, teve um impacto muito grande nesse meu começo de carreira. Então, cara, eu não podia ouvir falar de Semana Ministec, que eu tava doido lá, querendo participar de todas. Assim, para ser sincero, eu nem lembro qual foi que eu comecei. Provavelmente está no meu GitHub. Tentava ao máximo participar de todas que ocorriam, qualquer evento ali que fosse gratuito, porque na época eu não tinha recurso, né? Então, tudo isso é Rocket, meu empenho, né, comunidades em geral e acesso livre à informação foi o que me fez chegar aqui onde eu tô hoje. E claro, 2019, 20 eu fui adquirir o Bootcamp, acho que eu também fui da turma 10, né? Desde quando eu vim para São Paulo, eu trabalhava com Vue.js, né? Então já tinha por volta de 2 anos em alguma coisa que eu trabalhava full com Vue.js. Mas já mexia com React, né? Brincava com React, tinha visto no estágio também. Mas a Semana Ministec sempre foi, né, React e tudo. Então eu já tinha uma certa bagagem de React. Claro que não é aquela bagagem sólida do dia a dia ali, mas foi quando eu decidi que eu deveria dar voos mais altos. Eu falei, cara, eu acho que agora é a hora, já estou muito confortável com o Vue, está na hora de eu ter uma experiência profissional real com React. Foi quando apareceu a oportunidade da PagSeguro, eu já tinha completado o Bootcamp, né? Então isso também fez um peso para minha contratação, porque eu tive que ser sincero, óbvio, né, que eu não tinha experiência profissional com React, além dos meus projetos no GitHub e o Bootcamp que eu tinha finalizado da Rocket. Sim, cara. Dá pra tocar num ponto muito legal a respeito até da sua parte esportista, né? E um dos pilares que a gente traz muito na Rocket é sobre a questão do foco. E aí, juntando a história de vocês dois, tanto o André ali que começou ali pelo Python e de repente passou para outra coisa. Você que começou lá, tudo bem, muito antes com ActionScript, mas trabalhou muito tempo com Vue e passou depois pro React. Uma dúvida que eu queria saber, assim, de vocês dois, aí eu vou começar pelo André, como que você consegue olhar, focar e saber o que é que você vai dar prioridade agora na sua vida, na sua carreira? Como que você faz isso, André? Eu acredito que seja a comunidade. Se você tem no caso de uma ferramenta, um framework, uma biblioteca, se você tem uma comunidade forte, aquilo já é um grande ponto para você se manter motivado, para você aprender mais sobre aquela tal tecnologia. E segundo, eu vejo como é que está o mercado. Eu vejo se tem muita empresa utilizando aquela tecnologia, se realmente vai acrescentar para mim. E terceiro, se está alinhado com aquilo que eu realmente quero. Se eu quero me manter no front-end ou se eu quero ir para o mobile. É assim que eu avalio. Acredito que para mim a comunidade realmente faz uma diferença assim gigantesca e eu aprendo muito mais estando lá no meio da galera, no Discord, por exemplo, no caso da Rocket City, no Slack. Uma coisa que eu acho massa é que, geralmente, quando eu vou falar pra pessoa que tá começando, pô, que linguagem começa tal? Não, você gosta de programação web? Pô, gosto tal. Cara, dá uma olhada no JavaScript. Por quê? Qual o motivo? Eu falo sempre esses motivos. Tanto a comunidade, que é sempre muito boa e mostra que a ferramenta tá crescendo, tá evoluindo, tanto quanto o mercado, porque no final das contas você vai acabar trompando com JavaScript. Então, eu super uso esse daí para mostrar pra pessoa, cara, isso aqui é um direcionamento. Se você não tem nenhum, né, você não sabe ainda o que fazer, tá aqui, ó. Você quer programação web? Mais cedo ou mais tarde você vai cair no JavaScript, então já cai agora e já vai com tudo, né? Eu queria saber até, Yuri, tipo, se de alguma forma até essa parte do esporte te ajudou, cara, né, nessa parte de foco e de determinação e tal. Cara, eu posso dizer que o esporte ele me moldou como pessoa e, consequentemente, como profissional, porque como tive passagem por grandes clubes do Rio, né? Eu passei pelo Flamengo, passei pelo Vasco, boa parte, se não toda a minha carreira de atleta foi no Vasco. E qual que era, desculpa, qual que era o esporte mesmo? Eu jogava basquete. Ah, eu ia falar basquete, tinha certeza, porque eu jogava basquete também, tinha certeza.
Meu A primo gente Yuri não vai jogar basquete? Lógico que vai. Sim, como eu comecei desde novo, esporte, e principalmente quando você está em grandes clubes, exige muita disciplina. Exige o desenvolvimento de soft skills que, claro, você como criança, como adolescente, você não tem noção, mas posteriormente você tem reflexos disso e você começa a refletir sobre e você entende, fala, cara, agora eu entendo o porquê de tudo. Então, eu acho que as principais competências que eu trouxe do esporte, de fato, é a disciplina, saber o meu limite e saber quando eu devo ultrapassar esse limite. Né? Isso é muito comum, especialmente em esporte de altos rendimentos. E, cara, trabalho em equipe. Basquete não tem como você não fazer, você ser sozinho, né? Não importa o quão bom você é, você sempre vai precisar da sua equipe. Um jogo coletivo. Então, tudo isso, né, agregado, me formou como pessoa e profissional e eu trago essa bagagem até hoje, né? Então, sou um cara muito de resolver conflitos dentro de equipe. Eu sou um cara sempre que tenta ser uma bridge entre, por exemplo, o coordenador ou a área de negócio e a minha equipe. Então, acho que tudo isso se deu ao esporte propriamente dito, né? E você perguntou, né, o que é que me norteia, o que eu faço para priorizar, como é que eu faço. Confesso que no início minha prioridade era, cara, eu preciso de um job. Eu já tinha noção que JavaScript ia me levar muito rapidamente onde eu queria e provavelmente muito longe também. Então, minha primeira prioridade, assim que eu entrei na faculdade, era, cara, eu preciso de um estágio. Porque eu sei que o estágio vai ser minha porta para o emprego, né, propriamente dito. Acabou que eu fiquei, tipo, muito pouco tempo no estágio, e aí vim direto trazido para São Paulo, então foi, assim, um turbilhão de coisas acontecendo. Não foi simplesmente eu, fui contratado lá na minha cidade, tô começando um job aqui na minha cidade, tive que trocar tudo, tive que trocar de faculdade, cidade, me mudar com a minha família, então foi um choque bom, né? E me fez ver o quanto que eu era capaz, apesar das dificuldades do início da profissão que todos nós conhecemos, né? Então você se sentir confortável com a coisa. Mas eu sempre tive sonhos, cara. Eu sempre coloquei meus sonhos como metas, né? Porque sonhos por sonhos todo mundo sonha, né? E eu sempre tive vontade de trabalhar em grandes empresas. Então o que eu tenho em mente hoje é ter passagens por empresas grandes no Brasil, e hoje, graças a Deus, eu me encontro uma empresa incrível, a PagSeguro, assim, é uma empresa incrível, é uma empresa gigantesca também, mas o meu destino final são as FANG, né? Como toda a Que comunidade diz. massa. Acho que todo mundo, né, tem esse grande sonho de chegar nas FANG, especialmente o Google, tem uma fissura pelo Google desde pequeno e Apple, e tenho feito de tudo para tentar seguir um roadmap aí que me leve a esses lugares. Assim, já estou começando a ser notado no LinkedIn, essas grandes empresas ainda não vieram até mim, mas muitas empresas do estrangeiro vêm. Eu sei que eu estou seguindo na direção certa. É simplesmente aguardar o momento certo, a oportunidade certa e agarrar a oportunidade quando ela chegar. Cara, já deixa a dica aí pra nós. O que você tá fazendo no LinkedIn pra tá sendo notado lá? Tá fazendo alguma coisa Cara, específica? LinkedIn, sim, claro. Primeiro, o máximo de informação que você puder colocar lá. Interagir muito com o LinkedIn. Pouca gente sabe, mas o LinkedIn, ele dá um score pro seu perfil. Quanto mais informações você tem, mais participação ativa na plataforma você tem, comentários, curtidas, posts, né, criação de artigos, tudo isso conta e claro, conexões, né, networking com as pessoas, tudo isso conta para o score do seu perfil. E claro, se você tem ali no seu perfil que você tem bagagem com JavaScript, React, Node, assim, os frameworks mais quentes no momento, cara, assim, é quase impossível. Basicamente 10, assim, solicitações por semana, só de recruiter chegando. Pô, a gente tem uma vaga aqui, você quer pelo menos ouvir ou trabalhar com a gente? Cara, ultimamente eu não tenho recebido 10, mas eu acredito que 5 solicitações de recruiters, acho que toda semana eu recebo. E também, como o Yuri falou, a questão mesmo é você colocar o máximo de informação que você puder, interagir bastante com a comunidade, comentar em publicações que você acha interessante, tudo isso conta para o seu perfil. E também, outra coisa que eu percebo que tem um peso é justamente essa questão de você estar numa posição dentro de uma grande empresa. Claro, não é um requisito, mas isso chama muita atenção dos recrutadores, porque eu imagino que eles pensam que esse cara tá numa empresa grande. Pô, então ele é muito bom. Então vamos tentar Exato. roubar ele, vamos tentar trazer ele pra cá no nosso time. Sim. Com certeza é uma guerra. Certeza, Sim, mano. sim. Não tenho dúvidas disso, cara. Com certeza. E outra coisa muito interessante é aquela gradezinha do GitHub.
Se você tem a gradezinha do GitHub preenchida, cara, isso já enche os olhos dos recrutadores, eu já percebi isso. Ultimamente, no GitHub, eu tô fazendo basicamente um streak de commits lá, de contribuições, todo dia eu tô fazendo alguma coisa, e, cara, é assim que eu vejo. Eu gosto de manter de completar aquela semana, e no final da semana eu olho assim, cara, eu estudei a semana inteira, cara. Isso aqui é satisfatório, sabe? Não consigo descrever, assim, a satisfação que dá. Muitas empresas estrangeiras começaram a chegar no meu perfil do LinkedIn quando eu fiz a mudança para o inglês, né? Se vocês entrarem no meu LinkedIn, tá todo em inglês, não tem nada em português. Então, assim, aumentaram muito, né, a quantidade de visualizações do meu perfil e tem até aquele dado, né, de quais empresas você apareceu na busca. Então, aquilo é bem legal de você ficar monitorando. Eu lembro a primeira vez que eu apareci na busca da Amazon, falei, cara, apareci na busca da Amazon. Sensacional, velho. Assim, bem no iníciozinho da minha carreira, eu fiquei feliz demais, né? Até puxando aí um fio do inglês, né? A gente bate muito... Lógico, a nossa empresa é uma empresa de educação. Vocês com certeza entendem a educação como algo muito importante. E eu tava até vendo esses dias alguém falando assim, nossa, acho que a linguagem básica de programação, que não é nem de programação, mas que você deveria ter é o inglês, para você entrar no universo da programação. Vocês enxergam dessa forma? Eu queria saber duas coisas. Primeiro, como que vocês enxergam o inglês? Eu acredito que vai ser positivo isso, a resposta. Segundo, como que vocês fazem para estar constantemente evoluindo no inglês? Se o André puder começar? Cara, eu acredito que o inglês não é um requisito para começar a programar, mas se você tiver, ótimo, isso vai te facilitar muito, né? Principalmente na hora de ler documentação. Não precisa ter um inglês super bom, sabe? O melhor inglês de todos. Basta você saber ler, assim, nesse caso, né, da programação. E no caso de que se você realmente está querendo seguir uma carreira profissional, eu acredito que basta você entender e se fazer ser entendido, né? Eu tenho praticado todos os dias inglês e mais voltado também para conversação. Essa questão de o inglês é mais formal, sobre aprender gramática e tal, eu deixo um pouquinho de lado, mas com certeza eu vejo. Mas eu tento focar, assim, na questão de conversação. Inclusive, eu tenho trocado algumas ideias com o Vitor Alencar, do Expert Club. Sim. Eu já troquei uma ideia com ele lá no Discord, e, cara, eu também tenho vontade de investir nessa parte que o Yuri falou sobre carreira internacional, e esse é o meu roadmap, né? De focar em inglês, de focar em conversação, principalmente, porque, inclusive, isso foi uma das coisas que ele me falou, o Vitor, que é isso, cara, basta você se fazer ser entendido e entender. E até porque quem tá lá do outro lado, né, nessas outras empresas, na maioria das vezes não é americano, não tem a língua nativa como o inglês. É verdade, aham. Geralmente é uma pessoa que também aprendeu inglês também. Sim, exatamente. Geralmente são pessoas de outros países, da Europa, Índia, por exemplo. Sim. E eles também não têm, assim, a pronúncia perfeita. Não, eles sabem que precisam fazer a base da comunicação, que é entender e se fazer ser entendido, né? Cara, é massa que assim, eu lembro que acho que o inglês veio me ajudando porque justamente quando eu começo a estudar eu não tenho material em português, tipo, não tinha muita coisa em português e eu só tinha cursos em inglês e pra mim veio primeiro o entendimento do que o pessoal tava falando, mostrando as coisas do CSS, HTML, a documentação lá do Flash, do ActionScript era toda em inglês, então eu ia tentando entender aquilo, eu ia pegando as músicas, tentando entender as palavrinhas. Primeiro acho que eu foquei em criar um vocabulário, a gramática, né? E agora que eu tô conseguindo fazer aula com a Camila aqui dentro da Rocket City pra eu entender passado, futuro, porque eu seria mais um indião, assim, tipo, em vez de eu falar eu estava lá, eu estou lá, tipo, não, você tá aqui, aí ficava, agora que eu tô entendendo essa onda, e eu também, cara, hoje, um dia pra mim, o inglês vai ser, assistindo a qualquer coisa que eu tô assistindo que é em inglês, eu procuro mais material em inglês, eu tento escrever o que a pessoa tá falando pra ver os tempos verbais, essas coisas, e, sabe, o que eu não consegui escrever, eu habilito a legendinha, porque geralmente tem, e aí não era isso que ele tava falando pra tentar melhorar e tentar ficar mais natural possível. É engraçado você tocar nesse assunto, especialmente com o lance de doc, né, porque quando eu e você começamos, provavelmente mais você, mas a internet era mato,
basicamente. Então, tipo, esse lance de comunidade, né, de todo esse conteúdo online disponível na ponta dos dedos, assim, era algo que estava começando, assim, de fato, você até tinha comunidades incríveis, mas era tudo estrangeiro. Mas, assim, o inglês, parece que o universo me formou para ser desenvolvedor, cara. Eu tenho inglês fluente já há muito tempo. Sinceramente, não sei te explicar muito como é que aconteceu isso, porque eu não tinha recursos para poder ir para uma escola de inglês. O meu primeiro passo, se eu não me engano, foi quando um vizinho meu, muito estudioso por sinal, estava se mudando lá no Rio. Acabou que para o lugar que ele ia se mudar era bem menor e tal, e ele estava deixando muitos livros para doação. Ele deixou na porta dele. Cara, eu já era fascinado por livro na época, né? Eu passei lá, eu fiz a limpa lá. Eu acho que levei todos os livros que ele deixou lá. Então eu sempre fui uma criança assim muito curiosa. Eu me lembro que havia uma pilha assim de livros de espanhol e haviam 3 de inglês. Eram livros assim de iniciante que eram sequenciais. Eu me lembro que era o 1, 2 e o 3. E eram livros consumíveis para criança mesmo, né? Então tava tudo escritozinho de lápis e tal. Simplesmente fui apagando tudo, né? E fui refazendo os exercícios, lendo, entendendo. Eu me lembro que no final do livro havia umas páginas que era tipo um mini dicionário, né? Com verbos, palavras e tal. E aí eu começava a montar a palavra, assim, me imaginar em situações. E aí, conforme os anos foram passando, né, eu já consumia muito conteúdo em inglês desde sempre. Quando eu me dei conta, falei, cara, tô falando inglês. Cara, que massa, Tipo né, assim, velho? tipo, acordei e tô falando inglês, né? Aham. Aí foi quando eu comecei a me colocar mesmo fora da zona de conforto, com meus 14 anos, que aí já tinha telefone, já tinha acesso à internet, esse negócio de aplicativo já estava bombando. E eu baixei um aplicativo chamado Tandem. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente um language exchange ali que você. Eu quero aprender inglês. Você quer aprender português? Pô, eu falo português, eu falo inglês. Então, pô, bora se ajudar. Então, eu comecei a falar com vários nativos, assim, de forma gratuita, e isso me ajudou pra caramba, cara. Inglês é imprescindível hoje para qualquer coisa. Inglês não é mais um fator diferencial. Ele é um fator excludente, né? É um fator que, cara, não tem essa de diferencial. Diferencial é você ter alemão, você ter francês. Inglês você tem que ter. Dica infalível, cara. Começa a trazer o inglês para sua vida de uma forma que não seja uma obrigação. Você não tem necessariamente sentar e abrir um livro de inglês e, não, hoje eu vou estudar inglês. Cara, não é assim que funciona. Quando você tinha 2 anos de idade, ninguém te deu um livro para você entender português, né? Então, o que funciona e funcionou para mim durante todos esses anos? Cara, trazer para o meu contexto e trazer para algo que me satisfaça, né? Que me traga prazer. Seja assistir uma série, ler um livro de contos, qualquer coisa que te faça feliz, mas que aquilo ali, essa tentativa de aprendizado não seja algo maçante. Porque a partir do momento que se torna algo chato, maçante, você não vai aprender. Teu cérebro, ele se defende, ele cria esse bloqueio, né? Então, procura algo que te traga prazer, que te motive e cai para dentro, cara. Tenho amigos seniors, assim, com 15, 20 anos de experiência na área, que às vezes reclamam, pô, estagnei, não passo mais desse X aqui. E a grande maioria não tem inglês. Isso, infelizmente, é um fato, né, do Brasil como um todo. E quando se trata de um mercado restrito, ali que tem poucos profissionais, quantos desses profissionais são proficientes na língua, né? E eles falam, pô, estagnei, não consigo mais passar disso. Aí eu falo, cara, acho que a única solução é você investir nesse inglês aí, porque com esse tanto de experiência que você tem, isso é inglês, o que te impede de você trabalhar para o mundo inteiro daqui do Brasil ou mesmo ir para fora? Aí vale a pena até a gente traçar esse paralelo que o André trouxe sobre talvez não seja realmente importante, assim, cara, é a coisa que vai te impedir de entrar na carreira. Não vai te impedir, você pode iniciar sem. Mas me parece que realmente, na nossa vida como um todo, André, Yuri, eu e as pessoas que eu conheço, quanto mais a gente evolui no inglês, melhor é pra gente na programação. Né? Tanto por documentação, como materiais, aqueles mais novinhos, pô, meetups mesmo internacionais, conferências internacionais, onde não vai ter a legenda, amigo. Se você assistir no inglês e entender, perfeito, você tá bem mais ligado no que tá acontecendo, né? Bom, a gente falou aí de foco, a gente falou que, né, como que o foco vem. Tem uma coisa muito importante que a gente já citou algumas vezes, né? Tanto o André quanto o Yuri, que é o lance do time, que é o lance de você ter uma comunidade, de você saber conversar com as pessoas.
como que isso é importante, né, caras? Já tocando nesse assunto de comunidade, de time, eu também queria falar um pouquinho, só abrir um adendo aqui, sobre a carreira de esporte, né? Eu também tive um lado também esportivo. Quando eu era menor, eu queria ser jogador de futebol e eu investi nisso. E cheguei até a entrar num time da base daqui, um time local daqui. Não sei se o pessoal conhece, o Paysandu. Não sei se é tão... Paysandu, eu já ouvi, sim, pô. sim. Eu investi nisso, mas eu fui até até os meus 14 anos, algo assim. E foi lá que eu decidi que não era isso que eu realmente queria, mas era muito legal. E lá que eu também tive essa experiência de trabalhar em equipe, de saber que, cara, só você em um time, você não consegue fazer as coisas e, cara, você precisa de trabalhar em equipe e saber lidar com todo mundo, saber lidar com as pessoas. Cara, já indo nesse ponto de comunidade, a comunidade da Rocket City foi muito boa, porque lá que eu pude resgatar justamente esse sentimento do esporte, né? De cara, você não tá sozinho. Você, tipo, se você imaginar assim, você tem o time de desenvolvedores daqui do Brasil, cara. A gente aqui, a comunidade, tá elevando, assim, o nível dos programadores em geral, sabe? Se todo mundo se ajudar, tipo, a gente consegue transformar o Brasil em um polo de programadores, sabe? Esse é o sonho, mano. Sim, É isso. e justamente nesse ponto do bootcamp, lá que eu pude realmente ver como que as pessoas têm interesse em se ajudar e, cara, assim, é um ciclo, né? É um ciclo sem fim. Você vê que outras pessoas se ajudam, você vê que tem gente precisando de ajuda, você vê que tem gente que faz aquilo porque quer, sabe? Porque, tipo, é legal, sabe? E é uma via de mão dupla, né? Você ajuda e você também aprende com aquilo. E hoje eu levo isso pra dentro do meu time, sabe? Dentro do meu time, lá no PagSeguro, a gente é, assim, um time muito unido. Cara, assim, quando tá tudo bem, a gente tá unido. Quando tá tudo ruim, assim, com várias demandas apertadas, assim, prazos bem corridos, cara, a gente tá unido também, a gente tá fazendo call toda hora. Se alguém tá precisando de ajuda, a gente faz alguma call, assim, tipo, a gente até brinca, assim, que a gente, na maioria das vezes, não tem muito tempo pra codar, né? Muita reunião. Mas, cara, de certa forma, isso é legal porque você tá lá ajudando outra pessoa, sabe? Se realmente a call não faz sentido, a gente pode desligar, sim. Mas na maioria das vezes a gente tá se ajudando nas demandas. E eu volto justamente nesse ponto, o sentimento de pertencimento a um grupo, o sentimento de time, sabe? Isso aí é muito motivante, sabe? Aham. É massa demais você ter tocado nessa de, poxa, a gente pode transformar, cara, o Brasil. Se você vê, desde que eu tô na faculdade, acho que eu entrei em 2008, eu ouço que tem uma demanda e o mercado procura por profissionais. De repente, quando a gente vê essa comunidade que a gente pode estar construindo aos poucos, e vocês, por exemplo, vocês dois entraram no PagSeguro e assim vai, né? Tipo, tem muitas histórias de outras pessoas que estão entrando em empresas incríveis. Eu sei que vocês vão cada vez voar mais. Olha, e isso tá muito no desejo que vocês também têm de compartilhar, de colocar pro próximo as dificuldades. Pô, eu passei por isso daqui, mas vem cá, tamo junto, você não tá sozinho, você não tá sozinha, vamos pra cima. Cara, isso aí é transformador, né, cara? É isso que a gente queria sempre trazer na Rocket City, essa experiência. Cara, essa é a vida real, é isso que vai fazer diferença, né? Durante minha vida como um todo, não somente, né, profissional, eu sempre fiz muitos amigos, eu sempre fui uma pessoa de estar ali em todas as tribos, independente de qualquer coisa. Mas, assim, o meu time atual da Pags, cara, é incrível, assim, a gente tem uma sinergia tão boa, cara, assim, a gente nunca conseguiu se ver pessoalmente, né, dado a pandemia, eu fiz essa transição em janeiro, mas, cara, a gente está o tempo todo em call e a gente tem nossos grupos de WhatsApp, a gente brinca, a gente compartilha, a ponto de acordar de manhã cedo e os meninos ficarem em call o dia todo, às vezes tá nem falando nada, só tá em call porque tá em call. Ah, Só apareceu pra algum dizer que tá problema, ali. já tá aparecendo algum problema, já tá todo mundo ali, vamos resolver e todo mundo resolve, senta. Às vezes até a gente, back-end, entra na call do front-end para ajudar e front-end entra na call do back-end para filosofar junto. Então, assim, é uma sinergia muito incrível que a gente tem na Pags, né? Hoje eu consigo ver, de fato, a real importância de você compartilhar conhecimento, assim, e foi quando hoje eu vou avaliar uma oportunidade que me traz, então olho muito Glassdoor,
da empresa, né? Acho que todo mundo faz isso, né? E, cara, lá o Glassdoor da Pags é lindo. Tipo, acho que tá com 4,6 de estrela lá. E muita gente falando a respeito desse compartilhamento, desse entrosamento dos times, né? Até porque é uma empresa gigantesca, multidisciplinar. Toda tecnologia e linguagem de programação que você imaginar tem lá dentro. Então, acho que esse foi um dos principais motivos, né, que me motivaram porque eu sempre fui desse cara de estar compartilhando conhecimento, de querer também extrair, cara. Assim, especialmente quando a gente está começando a carreira, a gente quer extrair o máximo que a gente pode das pessoas que estão. Então, assim, o poder que tem essa comunidade, seja online, local, é incrível. E só um adendo com relação ao Brasil virar né, uma referência na área de tecnologia e programação, cara, a gente já é mais ou menos visto assim lá fora. Acreditem, a qualidade do nosso código e da nossa mão de obra é bem superior a muitos países, por exemplo, da Europa. Muitos podem concordar ou discordarem, mas a gente está ali páreo com o norte-americano, tá? Assim, a gente tem uma capacidade incrível, e isso com todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil. Mas iniciativas como a Rocket, por exemplo, cara, que movimenta o mercado, né, que fomenta, cria hypes assim em cima das pessoas, é incrível. Pode levar esse Brasilzão longe. Cara, e você falando isso me fez lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, alguns alumni que eu já entrevistei aqui que trabalham pra fora falaram a mesma coisa, falaram, cara, aqui fora, que eu trago de novidade, o pessoal fala, não é possível que você está tão avançado assim. E o que eu trago é dentro da Rocket. Outras pessoas que eu já vejo que também não tem a ver muito com a Rocket, mas eu já vi em canais aleatórios falando que o Brasil é muito referência lá fora. E eu lembro em eventos da Rocket que a gente faz, que a gente às vezes apresenta alguma ferramenta. Aconteceu com o Tab9, eu não consigo lembrar uma outra ferramenta que a gente apresentou também. Cara, que foi assim, que eles perceberam. Tipo, cara, não sei o que aconteceu. Eles só falaram assim, aconteceu que descobrimos que é uma tal de Rocket City que tá falando da nossa ferramenta. E então foi com duas ferramentas, uma eu lembro que é a Tab9 e a outra eu não lembro qual que a gente falou e de repente deu um boom assim na ferramenta, explodiu demais e o pessoal notou, falou, cara, são os brasileiros, Rocket City. Cara, vê que funciona mesmo, né, cara? Às vezes não, e é só olhar os comentários dos vídeos abertos da Rocket no YouTube. Muita gente de Portugal, por exemplo. É verdade. Portugal ama mão de obra brasileira. Verdade. Especialmente quando se trata de tecnologia. Sim, eu já vi em Angola também. Tem razão, tem razão. Sim, países, né, que falam português sempre. Caraca, a gente precisa logo investir no inglês, né, cara? A gente tá com esse sonho. Desde que eu entrei, eu falei, cara, eu quero muito me preparar, porque eu queria começar a produzir conteúdo em inglês. Galera, a gente vai chegando nos finalmente. Cara, então, eu vou fazer essa pergunta, então, que eu sempre gosto de fazer nesses momentos finais. Então, André, se você tem alguma coisa específica para deixar para a comunidade, alguma coisa que faltou a gente falar, para você deixar aí como contribuição para quem tá te ouvindo agora. Cara, eu acredito que você precisa ter um porquê. Por que você está entrando na área de tecnologia? Por que você está querendo se tornar um programador ou uma programadora? Você tendo esse porquê muito forte, cara, quando você estiver naqueles dias que você não está afim de estudar, se lembra disso. Isso vai te acender aquela chama, assim, aquela vontade e, cara, você vai pelo menos fazer aquele 1% no dia que você não está motivado. Esses dias que são os diferenciais, sabe? É você continuar no seu foco, você ter o seu foco, continuar fazendo aquilo que você está fazendo porque você quer, porque você tem algum motivo específico na sua mente, seja ter uma carreira legal, seja ter dinheiro, né? Isso é uma motivação importante também. Isso que move as pessoas, não um porquê. Tudo tem que ter um porquê e aquilo vai basear tudo que você vai fazer. André, você falou uma coisa massa sobre questão de foco e na minha vida funciona muito essa ideia que você falou sobre ter o objetivo bem claro, bem definido, e eu acho que isso é o que me ajuda bastante a continuar, mesmo que eu não tenha num dia motivação. Hoje eu tô desmotivado, mas cara, eu preciso chegar lá. Eu preciso gravar mais um vídeo para alcançar mais uma pessoa. Hoje pra mim é muito alcançar pessoas, é muito a questão da educação. Eu preciso fazer mais para alcançar mais. E aí não importa se eu estou desmotivado, porque na hora que eu olho isso, eu faço aquele 1%. E aí coloco 1% a mais na minha carreira. E cara, pra mim isso tem feito muita diferença desde que eu entrei na Rocket City. Eu acho que um pouquinho antes, eu era um pouquinho mais assim, eu
não sei se é preguiçoso, mas tipo assim, deixa pra depois. Ou então, muito perfeccionista, isso aqui não tá muito bom, eu não vou soltar. Depois de Rocket City eu percebo, eu vou soltar agora, porque assim eu vou ajudar mais pessoas, eu vou descobrir se essas pessoas vão também ter feedback pra me ajudar, e assim a gente vai evoluir junto, né? Então, cara, a hashtag que eu queria lançar é mais 1%, sabe? Pode ser? Hashtag mais 1% do André, do que o André falou aí, que, pô, todo sentido pra mim, cara. Yuri, qual seriam as suas considerações, cara? Que palavras você gostaria de deixar pras pessoas, ou o que faltou a gente falar pra que todo mundo possa te ouvir agora? Cara, eu vou pegar o gancho do André. O começo da nossa profissão é algo muito difícil e desafiador. Muitos alunos que estão ouvindo a gente agora têm passado por muita ansiedade, né, para querer chegar no mercado. Tá, recrutador está correndo bastante atrás de muito desenvolvedor, mas geralmente pleno e sênior. E o pessoal que é júnior, o pessoal que está começando agora? As empresas querem ótimos programadores, mas não querem formar eles, né? A gente que se vire. Então, acho que a hashtag, se eu posso Pode? tomar o seu lugar, Por favor. hashtag oportunidade. Vamos pensar nos nossos júniores aí e vamos levantar esse mercado de uma forma mais igualitária, né? Cara, sensacional. E já até uma dica também pra... Direto eu tô falando isso nos alunos, toda oportunidade que eu tô tendo eu tô falando. Quem às vezes tem aquele impedimento aquela especificação gigante daquela vaga, né? Então, você pega lá um negócio gigante, um monte de coisa. E aí você fala, não vou fazer porque eu não conheço tudo isso. E a minha dica, galera, você que tá no iniciante, pega uma semaninha e conhece aquilo, para que você coloque no seu currículo que você conhece aquilo. Só para que você quebre a barreira desse primeiro momento e você vá falar com o recrutador. Porque nesse momento que você está falando, ali é onde você pode mostrar o seu valor. Ali é onde você pode falar assim, olha, o que eu conheço disso aqui é muito breve, mas eu tô pronta para poder resolver os desafios. O grande lance é que joga na minha mão, tipo, sabe? A gente vai colocando mentalidade. Tudo que eu trago no Alumni aqui, quando a gente conversa, o Yuri, André e todo outro Alumni que vem pra cá, é justamente mentalidade. Qual que é a mentalidade que o Yuri tem que colocou ele aqui, que o André tem que colocou ele lá, e assim vai, sabe? É isso, galera, é isso. Então, tem que romper algumas barreiras. Eu sei que depende muito do lado de lá, né, igual o Yuri falou, que tomara que alguém do lado de lá ouça e aprenda a dar mais oportunidade para quem está começando, e depende também da gente fazer alguma coisa para romper essa barreira, e essa dica que eu deixaria agora. Muito legal, cara, a luz que vocês trouxeram pra gente hoje foi sensacional. Eu quero então deixar o meu imenso agradecimento, cara, por vocês dar o tempo de vocês aí, doar essa... Cara, o que vocês estão deixando aqui escrito na história vai alcançar alguém, vai mudar a vida de alguém. E, sabe, tomara que alguém deixe um comentário aqui, já fale alguma coisa, algum dia, mais pra frente, não importa. Ou talvez a gente nem saiba quem a gente vai impactar. O importante é que a gente tá construindo uma história aqui e vocês estão fazendo parte. Obrigado por isso. A gente que agradece, cara. Essa é uma oportunidade incrível aí pra gente. Ontem estávamos na posição de aluno, de estar vendo vídeo, aprendendo e querendo chegar no mercado de trabalho. Hoje a gente está aqui dando dicas e sendo prestativo, devolvendo para a comunidade, que é a comunidade dele. E sempre lembrar também que a jornada nunca termina, né? Never stop learning. Então, mesmo que a gente já esteja aqui no mercado de trabalho, né? Cara, a gente ainda é estudante, a gente está toda hora aprendendo, então, cara, não tem assim um abismo entre pessoas que já estão no mercado de trabalho e pessoas que ainda não estão, sabe? É uma diferença mínima, então... Obrigado mais uma vez, André e Yuri, pelas palavras, pelas considerações. E, galera, a gente vai ficando por aqui. Um abração do Maicon e até o próximo Alumni. Tchau, tchau.